Boa noite a todos. Eu sou o Neto Xavier, apresentador do canal Tops Podcast. Estaremos trazendo para vocês aqui hoje o Livro das Mutações, o I Ching, o oráculo chinês, que foi traduzido para nós depois de ter sido traduzido para o alemão. Nesse primeiro episódio estaremos falando mais sobre a origem do livro, estaremos falando mais sobre as pessoas que participaram do compilamento desse livro. Tem uma série de reportagens dos antigos sábios chineses, né? Isso envolve desde filosofia tais como o taoísmo, o confucionismo, né? O princípio das dualidades, do yin e do yang. Então estaremos trazendo para vocês, nesse primeiro episódio, um apanhado geral de tudo. Desde já peço a vocês que deixem o like. Inscrevam-se, por favor, no canal. Deixe o seu joinha. E uma surpresa, nas próximas postagens, né? Estaremos disponibilizando para aqueles que forem inscritos no canal as previsões do ano de 2023, né? Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, postar no canal. O próximo post ainda vou ensinar como jogar o I Ching. E no segundo post, depois desse, eu estarei assim, né, disponibilizando as previsões do ano de 2023 do oráculo do I Ching, né, o livro chinês dos sábios. Estaremos falando sobre o I Ching, né, a origem do I Ching, né? Então nós temos aqui, né, o Hu Ti, que é eternidade e infinito. O Tao, força da manifestação, né, com um pingo no meio, já com a manifestação surgindo. O tempo e o espaço, que é o Yin e o Yang, o Yin e o Yang separados. O Tai Chi, que é o pulsar do universo. A fonte transcendente da consciência fica no Hu Chi, né? O equilíbrio das forças da natureza no Tai Chi, né? Aqui todos os trigramas divididos, né? E aqui espalhado as forças da natureza: terra, metal, água, madeira e fogo. A dinâmica da manifestação dos princípios do universo. Então o I Ching, ele procura sempre estar colocando a manifestação do universo e a manifestação minha como ser humano, a manifestação metafísica de como eu estou me relacionando com o universo. Aqui são os bigramas, né? Foi o surgimento de tudo, que seria uma combinação do Yin e do Yang. Primeiro combinando-se o Yin e o Yang, nós teremos a origem dos bigramas, né? E ali definido, norte, sul, leste, oeste, né? O I Ching, ele mostra pra gente que a vida são ciclos, né? Que todos são ciclos contínuos, né? Aqui está o Bagua com todos os trigramas, o Yin, o Yang, né? E o ciclo da vida, o ciclo do universo, o ciclo das forças da natureza. O Yin, a parte negativa, e o Yang, a parte positiva. Dentro do Yin, lua, sol, lua, o Yang, sol, inverno, lua, verão, sol, unidade, secura, feminino, masculino, contrátil, expansivo, conservador, exigente, receptivo, agressivo, cooperativo, competitivo, intuitivo, racional, equação, egoação. O Yin não tem o significado que nós levamos hoje, que seria o lado negativo das coisas, mas sim o lado de equilíbrio, do positivo, que seria como, por exemplo, dia, noite, né? Todos têm sua razão de ser. Aqui a formação de tudo, né? Com o Yin, o Yang, né? O Yin, o Yang. Depois os bigramas, né? Verão, inverno, primavera e outono, né? E depois todos os
trigramas formados, né? Montanha, terra, céu, todos eles formados. A gente vai estar falando sobre isso aí nos próximos quadros, né? Lembrando que tudo é um círculo. São ciclos da vida, são ciclos da natureza, são ciclos do universo, que não tem fim, não tem começo, né? Eles são contínuos, né? Aqui todos os hexagramas, que são a combinação dos trigramas, sobrepostos os trigramas, contando de baixo para cima, dá a formação de todos os hexagramas, que seriam 2 trigramas sobrepostos, né? Percebendo-se que, né, o Yang ele vai entrando dentro do Yin para a formação de todas as combinações possíveis existentes na natureza. Essa linha Yang, a linha sem o traço, linha Yin. Então ele vai penetrando como o dia. O dia ele começa, né, pela manhã, com o sol chegando, e aos poucos a escuridão vai dando lugar ao sol. E à noite a mesma coisa, o inverso acontece. Aqui a comparação que é feita em todos os trigramas, hexagramas e o DNA, os códons de DNA. Nós temos 64 hexagramas e 64 DNA, códons de DNA, né? Então uma coincidência incrível, né? Combinação genética nossa combina com o número de hexagramas que nós temos, né? Com a combinação de todos os hexagramas. E isso é aplicado também em diversas áreas, como ciência, tecnologia, medicina, em todas as áreas que a gente pode imaginar. O I Ching, ele procura, dar uma visão de como o universo está se relacionando conosco. Esse aqui, né, são os trigramas espalhados. Nós temos aqui o fogo, embaixo a água, né, a madeira e o metal. Isso chama-se Bagua, é muito utilizado no Feng Shui, né? Madeira, terra, metal, água. Então, colocando norte, sul, leste e oeste. Baseado nesses trigramas, você pode equilibrar para você conseguir equilibrar as forças energéticas do seu ambiente. Você pode estar colocando dentro do seu quarto, dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho, né? Todo o equilíbrio das forças, a origem das forças, com cores, através dos materiais, né? E aqui tem os números também, né? O 1 começa aqui no meio, o 2, o 3, o 4, o 5 volta para o meio, depois temos o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 que retorna aqui no meio, né? Então, todo esse ciclo da vida, o ciclo da existência do ser humano. Aqui é uma expressão que é utilizada na medicina chinesa, né? Todos os hexagramas são utilizados na medicina, né? Então a gente percebe que a utilização do I Ching não é simplesmente previsão, não é simplesmente adivinhação, é mostrar assim metafisicamente como o universo está interagindo com você, né? E como você está interagindo com o universo. Aqui nós temos também, né, a unidade binária, sabe? Assim, os códigos binários, né, que são baseados em 0 e 1, né, que seria o 0, o Yin, e 1, o Yang. Então, formados os trigramas com 0 e 1, todos, né? Quer dizer, dentro do I Ching praticamente deu origem, dentro das forças do I Ching, deu origem inclusive à nossa linguagem binária, que nos proporciona hoje estar aqui falando pela internet, linguagem de computador. Futuramente, provavelmente, nós estaremos utilizando isso aí em computadores quânticos, já estão sendo utilizados,
né, toda essa linguagem expandida, que é para partir para os hexagramas, né? Que aqui nós estamos no trigrama. Ou seja, a nossa tecnologia ela ainda está baseada nos trigramas, como se fosse um baguá, né? Seria a combinação de 3 linhas. A linguagem futura, linguagem metafísica futura, ela já vai partir para os hexagramas, mas para isso só vai se dar com o advento dos computadores quânticos, né? A física quântica ela engloba muito disso, né? Explicando assim que toda a origem da vida ela é composta, né, de ciclos. Então nós temos desde o início de tudo até a expansão do universo. E esse ciclo se repete continuamente, né? Então seria como um camaleão, né? Ele vai se adaptando e vai se repetindo, ele vai progredindo repetidamente, né? Como se fosse, né, uma espiral, né? Os ciclos se repetem e a gente tem que compreender essa repetição de ciclos da natureza para poder estar se relacionando em paz, em sabedoria, em sua plenitude com a natureza nossos sentimentos, com a natureza nossos pensamentos, com a natureza da nossa evolução espiritual ou energética, como cada um queira chamar, e com a evolução de toda a natureza que nos cerca, desde os minerais, vegetais, animais e seres celestiais, né? Então é um complexo que vive em constante movimento. O I Ching ele passa para mim como eu estou metafisicamente e como o universo está. Quando eu o consulto, ele vai me dar as minhas condições metafísicas e as condições do universo, e vai me dar as diretrizes. Se eu me relacionar e praticar isso, a tendência é eu ter um infortúnio. Se eu praticar aquilo, a tendência é ter boa fortuna. Então ele vai me dando essas coordenadas para mim ter uma decisão mais assertiva, né? Ele é feito para ser utilizado diariamente, né? Mas os grandes guerreiros, os grandes imperadores chineses, sempre antes de uma grande batalha, eles utilizavam o I Ching para tomar as decisões mais profundas. Os grandes sábios também, quando tinham que tomar certas decisões muito profundas, consultavam também o I Ching. Isso foi trazido por um alemão, foi traduzido para o alemão e do alemão para o português. Nesse livro, depois eu vou estar explicando certinho, né? Tem a introdução do Carl Gustav Jung, né? Que foi um grande terapeuta, um dos pais da psicanálise, um dos pais da ciência da psicologia moderna, que inclusive foi o primeiro a colocar temas como sincronicidade, para que assim a gente não ficasse apenas no modo empírico, no modo de estímulo e resposta. Peço mais uma vez a vocês todos que deixem o like no canal e se inscrevam. Não se esqueçam que as previsões do oráculo para 2023 vão ser só para os inscritos, né? Previsões de diversas áreas: área afetiva, área econômica, área de saúde, né? E contamos com vocês e muito obrigado pela presença de todos. I Ching é considerado o mais antigo livro da China. Sua origem, ou pelo menos a de seus símbolos fundamentais, que são 8, denominados trigramas, com 3 linhas, é atribuída a Fu Xi, que teria vivido por volta de 5.500 anos antes de Cristo, para alguns, ou 2.850 anos antes de Cristo para outros. Pela combinação dos 8 trigramas que se formam os 64 hexagramas, portadores dos ensinamentos do livro.
Fuxi, o lendário imperador chinês, é representado como um deus montanha. Indica, assim, que a fonte inspiradora do livro remonta à Era de Ouro da humanidade, durante a qual os guias espirituais recebiam os ensinamentos diretamente da fonte transcendente da consciência. O segundo personagem ligado ao I Ching é o Rei Wen, fundador da dinastia Zhou, 1121 a 256 anos antes de Cristo, a quem se atribuiu a redação dos 64 julgamentos, ou seja, dos textos que explicam os hexagramas. Ao Duque Zhou, filho do rei Wen, é atribuída a escrita dos textos referente às 6 linhas de cada um dos 64 hexagramas, num total de 384 indicações. Com ele, completaram-se os textos tradicionais do livro, que hoje contam com mais de 3.000 anos. Finalmente, coube a Confúcio, 551 a 479 anos antes de Cristo, dar ao I Ching a feição que hoje conhecemos. Seus comentários, registrados em 7 obras, boa parte das quais agregadas ao corpo do próprio livro, facilitam nossa aproximação aos ensinamentos dessa corrente esotérica. Atualmente, a mais conhecida versão ocidental do I Ching é a de Richard Wilhelm, 1956, um pastor protestante que viveu muitos anos na China. Feita de início para o alemão, foi a seguir traduzida para praticamente todas as línguas ocidentais. É um fato extraordinário que religiosos católicos e protestantes tenham reconhecido a profundidade dos ensinamentos do I Ching e enfrentado todas as dificuldades de tradução de um clássico chinês para torná-lo acessível a nós, ocidentais.